Bíblia de Estudo NVT, da editora Mundo Cristão, versão NVT. Vamos dar uma olhada em como está o versículo 6. O capítulo 6, versículo 11. Dá-nos hoje o pão para este dia. Temos um estudo também e ele diz o seguinte: dá-nos hoje o pão para esse dia, ou dá-nos hoje o alimento de que precisamos, ou dá-nos hoje o alimento para amanhã. O discípulo, depois de pedir confiantemente que Deus lhe supra as necessidades diárias, pode seguir no serviço no reino livre de preocupações. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. A gente que não aprendeu isso ainda, né? Seguir livre de preocupações depois de entregar na oração. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Diz assim. Mateus capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o estudo diz o seguinte. A quarta petição, veja a nota nos versículos 9 ao 13, foca no pão de cada dia dos discípulos, uma necessidade da vida que, consequentemente, inclui todas as necessidades físicas e diárias dos crentes. Aí. Bora dar uma olhadinha, então, em como está esse mesmo versículo na Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Tá aqui em cima. Vamos dar um zoom aqui. Aqui. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Temos um pequeno estudo aqui também que diz assim: pão de cada dia, necessidades da vida. Embora a alimentação seja essencial, é provável que Jesus tenha em vista todas as necessidades físicas básicas. Aí, vamos dar uma olhada então em como está esse mesmo versículo na Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel. A versão dela é a versão ARA. Mateus capítulo 6, versículo 11. Vou dar um zoom aqui para você ler comigo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Temos um estudo um pouco maior nesse versículo aqui. Vamos dar uma lida aqui. O pão nosso de cada dia. A palavra grega, traduzida como de cada dia, só é conhecida nessa oração. Ela tem sido interpretada no sentido de o pão diário, necessário, futuro ou de amanhã. Tem mais aqui. Há 3 interpretações básicas para ela. O ponto de vista sacramental é que se refere ao pão recebido na ceia do Senhor. Outro ponto de vista é que simboliza a vida no reino vindouro, fazendo a petição equivalente a venha o teu reino no versículo 10, conforme João capítulo 6, do versículo 35 ao 40. Um terceiro ponto de vista a toma como um pedido pela provisão de Deus para nossas necessidades físicas. Esse último ponto de vista é o melhor, visto que tal tema é desenvolvido nos versos do versículo 19 ao 34, conforme Provérbios capítulo 30, versículo 8. Agora vamos dar uma olhada em como está esse mesmo versículo na Bíblia King James 1611 com estudos Roma. Gente, eu tenho falado em todos os vídeos que a versão dessa Bíblia é King James, mas já me avisaram aqui que ela não é, tá? Ela é uma edição revista e atualizada. Então, eu acho que ela não é uma versão ARA. Eu preciso olhar isso aqui melhor, porque eu acho que ela não é ARA, que é Almeida, revista atualizada. Aqui você está dizendo que ela é revista atualizada. Deve ser uma versão RA. Porque senão estaria o Almeida aqui, né? Aqui tem Copyright Woman Bible Publisher.
Publishing, né? Aqui só fala que ela é revisada e atualizada. Então, a gente vai chamar ela de revisada e atualizada, tá? Então, vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 11, tá aqui. Ai, de juiz, aqui. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Temos um estudo aqui também que diz o seguinte, deixa eu dar um zoom um pouco maior porque essa letra tá pequena aqui. Aí. Estudo diz o seguinte, pão de cada dia era a quantidade de pão necessária para sobreviver por um dia. A petição faz lembrar Provérbios, capítulo 30, do versículo 8 ao 9, que Jesus desejava que seus discípulos vivessem em um estado de constante dependência de Deus e de sua provisão. Temos que aprender a ter constante dependência de Deus. Isso aí. Gente, obrigada pelo estudo. E bora meditar na palavra e fazer nosso devocional. Bora? Que o Pai tá on.